Mais um vídeo aí, lembrando que esse vídeo está sendo gravado no dia 16 de março de 2020 para a turma de Processo Penal 2, da Faculdade Unic Ari Coelho, bom professor Bruno de Castro. Vamos lá, trabalhando as provas em espécie, hoje vamos falar da confissão, agora vamos falar da confissão, do ofendido e das testemunhas. Então abre aí o seu CPP, se já está aberto, artigo 197. A confissão, o que é confissão, pessoal? Indo direto ao ponto, a confissão é a pessoa admitir para si a prática de um fato delituoso. Isso é confessar. Eu falo, eu declaro, eu expresso que eu sou responsável por aquele ato ilícito penal, por aquele crime, por aquele delito. Isso é confissão, tá bom? E dentro da confissão a gente precisa de alguns requisitos para que ocorra a confissão. Lembra que eu falei em outros vídeos que a confissão, na época da Idade Média, na época das Inquisições promovidas pela Igreja, a confissão era considerada a rainha das provas, lembra? Confessor não precisava mais investigar. Naquele momento também eu tinha a questão de que buscava-se a verdade absoluta no processo, os fins justificavam os meios. Se eu conseguisse a verdade, não importava a forma que eu conseguia aquela verdade, tá bom? Então, se eu conseguisse uma confissão da pessoa falando que foi ela que cometeu aquele ilícito penal, não importa se essa confissão foi sob tortura ou através de uma testemunha de acusação que mentiu, ok? Beleza? Então a confissão é muito importante, eu preciso de alguns requisitos. Primeiro, ter discernimento, ser voluntário, pessoal, ato solene, ato retratável e ato divisível. Vamos lá. Ter discernimento. A pessoa tem que ter discernimento, tá bom? Tem que ser uma pessoa imputável. Ela tem que ter capacidade civil, capacidade dos seus atos. Ela tem que estar bem psicologicamente, de forma psíquica, ok? Tá joia? Então, inimputáveis não podem confessar. A confissão de inimputáveis não são aceitas, ok? Voluntário, tem que ser um ato voluntário. Não pode haver qualquer constrangimento. Eu não posso ter constrangimento para poder confessar. A doutrina coloca todas essas características. Só que se você visualizar isso no dia a dia, na prática, você percebe que há várias confissões que não têm voluntariedade nenhuma. Um exemplo clássico aí é a prisão preventiva, que vem sendo utilizada para que a pessoa confesse. Olha que interessante, eu utilizo a prisão preventiva como meio de confissão. Confessou, eu libero você, tá bom? Beleza? Mas você tem que gravar isso aí, a voluntariedade. Ah, tá, vamos fazer essa diferença que a doutrina coloca de voluntário para espontâneo. Voluntário é quando surge da própria pessoa. E pode ser que tenha interferência de alguém, mas tem que surgir da pessoa. Agora o espontâneo não. O espontâneo é quando surge da própria pessoa sem a interferência de ninguém, sem a instigação de ninguém. Ok? Beleza? Mesmo fazendo um paralelo com essas confissões aí por conta de prisão preventiva, mesmo que haja, vocês pode alguém questionar, professor, é voluntário, eu só tive um pequeno incentivo por parte do Estado, tá bom? O Estado prendeu a pessoa e de forma voluntária vai lá e confessa a prática delitiva, tá bom? O voluntário, essa prisão rompe totalmente com essa questão aí da voluntariedade, tá bom? A voluntariedade que é exigida aqui é um pequeno incentivo, mas no caso do Estado, o Estado tira a liberdade da pessoa, beleza? Então fica essa pequena crítica que a doutrina coloca aí sobre a voluntariedade da confissão, beleza? Pessoalmente, pessoal, ficou bem bacana isso aí, né? Não, essa é uma terceira característica da confissão. Ela tem que ser feita de forma pessoal ou pessoalmente. Não se admite fazer confissão através de procuração, por exemplo. Você não pode dar procuração, você réu, dar procuração para o seu advogado ir lá e confessar um crime para você. Beleza? É um ato solene, tem que ser feito perante a autoridade, para que tenha valor. Beleza? É um ato retratável. Você pegar o artigo 200 fala que você pode retratar da sua confissão em qualquer momento. Olha lá o artigo 200 do CPP. A confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre conhecimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Pode ser que no momento você confessou, certo? Aí depois, no outro momento, você não confessa. Você quer se retratar daquela confissão. Você pode pedir sim uma audiência para você se retratar dessa confissão aí, tá bom? Ela é retratável.
E além de retratar um ato divisível, você pode confessar algo e negar outro. Eu posso estar sendo acusado, por exemplo, de estupro e homicídio. De estupro e homicídio. Você pode confessar a prática do estupro e negar a prática do homicídio. Eu estuprei, mas não matei essa pessoa. Ou vice-versa, eu não estuprei. Eu encontrei a pessoa já naquele estado degradante, eu fui lá e matei a pessoa, mas não estuprei, tá bom? Ela é divisível. Então, resumindo, preciso ter discernimento. Voluntário é um ato pessoal, beleza? Um ato solene, divisível. Observação aí, confissão qualificada. O que é essa confissão qualificada? É quando a pessoa confessa a prática do crime, porém alega alguma excludente de ilicitude ou alguma dirimente de culpabilidade, ou também chamada de excludente de culpabilidade aí, tá bom? Tá bom, eu vou lá, por exemplo, confesso que eu cometi homicídio, porém cometi homicídio em legítima defesa. Essa é uma confissão qualificada. Eu confesso, porém alego alguma excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade. Ok? Beleza? Uma observação também, o artigo 198 não foi recepcionado pela Constituição Federal. E você vai saber as razões. Olha aí, 198. O silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Tá bom? O silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Não pode, a confissão não, o silêncio, melhor dizendo, o silêncio não pode ser utilizado em prejuízo ao réu. Não pode, tá bom? Quer ficar quieto, o juiz não pode utilizar aquilo como elemento probatório na sentença. Por exemplo, eu tenho 2 testemunhas de acusação no processo. Além do mais, o réu ficou quieto em audiência. Pelo fato do réu ter ficado quieto, eu coloco isso como elemento negativo e condeno a pessoa do réu. O juiz não pode fazer isso, tá bom? Então o artigo 198 não foi recepcionado pela Constituição Federal. Não recepcionado, beleza? É diferente de inconstitucional. Já falei isso aí em sala de aula. Não recepcionado é porque a norma parâmetro, ela é antes de 1988. Se é uma norma parâmetro, uma norma que eu estou analisando, ela é antes de 1988, o artigo 198 é da parte originária do CPP de 1941, então eu falo não recepção. Agora, se eu estou analisando uma lei que é posterior a 1888, eu falo em inconstitucionalidade, beleza? Confissão. Vamos passar agora para a declaração para o ofendido. Continuando aí, ofendido, artigo 201. Ofendido versus testemunhas, pessoal. O que é importante? Primeira coisa, ofendido presta declaração, tá bom? Declaração é um termo técnico para o ofendido. Então, o ofendido vai prestar declaração, falei que testemunha vai ser ouvida e o acusado ou acusada, esse acusado vai ser interrogado, beleza? Olha o termo técnico aí para você não se perder. Ofendido versus testemunha. O ofendido, ele não presta compromisso de dizer a verdade, tá bom? Então não há crime de falso testemunho em relação ao ofendido. Porém, ele pode responder por denunciação caluniosa, lá no artigo 339 do CP. Olha lá, você imputar falsamente a prática de um crime a uma outra pessoa, sabendo que essa pessoa é inocente, tá joia? Beleza? Então você, ofendido, não presta compromisso de dizer a verdade, porém você fala que o réu foi de fato quem cometeu aquele crime, mas você sabe que não foi ele que cometeu, tá bom? Você sabe que não foi ele que cometeu, porque você é vítima e está querendo localizar um culpado para essa conduta que você sofreu, tá bom? Mas você sabe que aquela pessoa especificamente está respondendo o processo não é. Inclusive você diz em outras oportunidades para várias pessoas, tem certeza que não é essa pessoa, porém na audiência você vai e coloca essa pessoa como acusada. Você pode responder por denunciação caluniosa. Testemunha, ela presta compromisso de dizer a verdade e pode responder por falso testemunho. Beleza? Vamos pensar aqui. Olha que interessante, parágrafo 6º, que eu peço a atenção aí. Parágrafo 6º. O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo inclusive determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimento e outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação.
ok? Ofendido. Aqui eu tenho uma declaração expressa de uma vitimização secundária. O que é uma vitimização secundária, pessoal? Porque eu tenho a vitimização primária quando a pessoa já é vítima da própria conduta delituosa. Então eu sou vítima de um crime de estupro, beleza? Eu sou vítima de um crime de estupro e chego no processo, por exemplo, e sou novamente questionado, ou o meu nome ele é exposto na mídia porque fulano de tal estuprou ciclano, no caso eu sou ciclano, tá bom? O meu nome é exposto, a minha imagem é exposta, a minha imagem de vítima é exposta. Então, não bastasse a dor, o sofrimento psicológico que você vem passando pela conduta, por ter sido vítima de estupro, você é vítima de uma forma secundária também, por uma segunda vez durante o processo penal, tá bom? Então, para evitar toda essa vitimização secundária, o parágrafo 6º norteia o juiz para que ele tome determinadas providências. Dá uma analisada no parágrafo 6 do artigo 205, beleza? Dando prosseguimento aí à questão das testemunhas. Vamos lá, pessoal, testemunha, muito importante aí, tá? Testemunha, o que é uma testemunha, pessoal? Bem simples, é uma pessoa desinteressada na causa, certo? É uma pessoa desinteressada na causa e que tem algum conhecimento acerca dos fatos que estão sendo discutidos ali no processo, tá joia? Isso é testemunha. Natureza jurídica é um meio de prova, qualquer pessoa pode ser testemunha, olha lá o artigo 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha, fala o artigo 202 do CPP, beleza? Alguns deveres da testemunha. A testemunha tem um dever de depor. Então, se você for intimado aí para comparecer em uma audiência na condição de testemunha, você tem o dever de ir. Dever. Beleza? Tem o dever de ir. Beleza? Não pode simplesmente porque acordou ruim ou estou mal. Obviamente, se você estiver doente, é uma coisa justificada. Eu estou falando em algo, é uma ausência sem justificativa, tá bom? Beleza? Então, o dever de depor toda pessoa tem, porém não será compromissada. Olha lá, as pessoas que podem comparecer, mas não são compromissadas. Olha lá, 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo, ascendentes ou descendentes, a fio em linha reta, o cônjuge, ainda desquitado, o irmão e o pai, mãe ou filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível por outro modo obter-se ou integrar-se à prova de fato ou de suas circunstâncias. Então, assim, eu sou vítima de a minha vítima, um homicídio. Eu presenciei um homicídio do meu pai, tá bom? Eu presenciei peraí, deixa eu só ver aqui, linha reta, acusado, beleza? Eu presenciei o homicídio que a minha esposa cometeu, um exemplo, eu presenciei um homicídio que a minha esposa cometeu, e eu vou lá e depois em juízo. Eu presenciei, eu sou testemunha ocular, sou testemunha direta desse homicídio aí. Eu não vou ser compromissado em dizer a verdade, porque eu tenho esse grau de parentesco com a minha esposa, cônjuge, ok? Então eu não vou ser compromissado em dizer a verdade, beleza? Agora, se você presenciou, aí você tem um dever de dizer a verdade. Pessoas que são proibidas de depor, 207, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devo guardar segredo, salvo ser desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. Então eu, por exemplo, na condição de advogado, a pessoa me confidencia que matou uma outra pessoa, tá bom? Confidenciou, falou com detalhes, esmiuçou a forma, o intercrimes todinho, tá bom? A cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Porém, eu não sou obrigado a depor em razão do sigilo que tem na comunicação entre cliente e advogado. Beleza? Você tem o dever de depor, você tem o dever de comparecer, tá bom? Além de depor, você tem o dever de comparecer, tem que comparecer em juízo, porque senão você poderá ser conduzido coercitivamente, artigo 218 do Código Penal. Olha que interessante, pega o 218 lá. Se você for regularmente intimado, testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação.
ou determinar que seja conduzido por oficial de justiça. Beleza? Você foi regularmente intimado, não apresentou a justificativa, faltou a audiência, o juiz pode mandar a polícia te buscar. Dever de comparecimento. E além disso, você pode responder também por crime de desobediência e pagar multa. Ok? Atenção. Dever de dizer a verdade. Eu falei que você tem o dever de depor, você tem o dever de comparecer e você tem o dever de dizer a verdade, sob pena de cometer fraude de testemunha. Dever de comunicar mudança de residência também é o seu dever. Tipos de testemunha, os principais tipos aí. Testemunha direta, pessoal, é também chamado de testemunha ocular, é aquilo que viu diretamente o crime. Bom, então, o crime de homicídio, eu vou lá e presencio aquele fato, aquele homicídio. Testemunha direta, depõe sobre o que ouviu dizer. Tá bom? Eu ouvi dizer que fulano, ciclano disse isso. Tá bom? Isso aí é testemunha indireta. Testemunha referida é aquela que foi mencionada por outra pessoa e pode ser ouvida. Tá bom? Vamos pensar que eu testemunho de um processo, esse testemunho ocular do homicídio que a minha esposa cometeu, vejo que a minha esposa cometeu, aí na minha audiência eu falo, inclusive, o João também estava no momento dos fatos e presenciou, tá bom? Opa, ninguém sabia da presença desse João, como que ele apareceu somente agora? Ok? Uma testemunha referida, testemunha que foi referida por uma outra testemunha, ok? Tipo de testemunhas, então, são vários tipos, tá bom? Só estou linkando aqui as principais: testemunha direta, indireta e testemunha referida, que é indicada por uma outra pessoa. Colheita do depoimento. Não há mais o sistema presidencialista. Como que ocorre a colheita do depoimento da testemunha, tá bom? Testemunha da depoimento. Fique claro isso aí. Como ocorre o depoimento da testemunha? É o sistema presidencialista ainda? Eu tenho que perguntar para o juiz vai e pergunta para a testemunha. Juiz, quero saber da testemunha se ele, quanto tempo que ele ficou no local após a ocorrência dos fatos. Aí o juiz vai lá. Testemunha, o advogado está perguntando quanto tempo você ficou no local dos fatos. Então não tinha muita dinâmica, oralidade, feria várias regras aí, né? Da eficiência, da oralidade, da dinamicidade das provas. Ok? Então hoje você pode perguntar diretamente para a parte. Temos duas espécies aí. A direct examination, que é perguntas feitas diretamente pela parte que arrolou, tá bom? Direct examination. Eu estou perguntando diretamente para a parte que eu arrolei. Então, se eu arrolei testemunho de defesa, eu vou lá e pergunto para a testemunha de defesa, estou fazendo uma direct examination. Ok? Meu inglês é muito bom, não. Beleza? Quem fala inglês fluente aí, perdão. Tá bom? Meu inglês é muito bom. Vamos lá. Então, o cross-examination. Cross-examination é eu perguntar diretamente para uma testemunha que foi arrolada pela outra parte, ok? Então, o MP vai lá e arrola uma testemunha de acusação, obviamente, se foi o MP que arrolou, né, Bruno? Ok? Eu vou lá e faço perguntas diretas, eu tenho cross-examination, tá bom? Então, direct examination e cross-examination. Direct examination, eu pergunto diretamente para a testemunha que eu arrolei. Cross-examination, eu pergunto diretamente para a testemunha arrolada pela outra parte, ok? Ordem, eu já falei no artigo 400, tá bom? O interrogatório, a oitiva das testemunhas, a ordem tem que respeitar o artigo 400 CPP, primeiro testemunha de acusação, depois testemunha de defesa, sob pena de nulidade, e hoje a jurisprudência fala que eu tenho que demonstrar o prejuízo que teve ao réu, beleza, pessoal? Então, dúvidas aí na questão das testemunhas, beleza? Vou parar por aqui e vou fazer um outro vídeo aí em relação ao reconhecimento de pessoas e a cariação para o vídeo não ficar muito extenso. Um abraço a todos.